Core, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Física e Afins. Hoje a gente vai ter mais um relato quântico, e o relato quântico de hoje vai ser um combo de várias pseudociências que já apareceram no canal e outras que irão aparecer, que inclusive vocês pedem vídeo. E o meu convidado vai então contar para a gente a história dele, a trajetória dele, num tratamento de fibromialgia. É um nome difícil, eu tô até lendo aqui, mas ele vai contar tudo o que aconteceu com o tratamento, que ele sentia dor, que ele passou por ventosoterapia, quiropraxia, várias coisas que supostamente iriam ajudar e não ajudaram. Então, como vocês já sabem, né, várias pessoas aqui no quadro têm a voz modificada, a tarja é colocada também. Então, eu também peço respeito para todo mundo nos comentários, senão eu deleto o bloqueio mesmo. E a gente vai começar o relato de hoje. Se alguém tiver algum gatilho com histórias sobre dor, sobre algum tratamento, também peço que feche o vídeo e não assista. Obrigada por aceitar conversar aqui no canal, contar a tua história. Então, se tu quiser começar contando para as pessoas como é que tu iniciou, então, a tua vida no mundo pseudocientífico? Foi uma história que eu não imaginava que eu fosse passar, ainda mais, de certa forma, digamos assim, tendo o currículo que eu tenho, e aí eu não estou falando no sentido de vaidade, porque, de certa forma, isso é bobagem nesse sentido, mas sendo um professor de uma universidade federal, que lida com a ciência, né? Então, eu fiz mestrado, doutorado, fiz graduação, então eu estive envolvido, estou envolvido com pesquisa e com ciência o tempo inteiro, mas quando a gente passa por situações absurdas, como eu passei, envolvendo uma dor constante, 24 horas por dia, a gente acaba se deixando levar por coisas que, numa situação mais comum, talvez não fosse acontecer. E o relato aqui é realmente no sentido de, se alguém que está envolvido com a ciência de alguma forma cai nessas coisas, e foram muitas, pelo que eu vou contar aqui, então as pessoas que talvez não tenham esse envolvimento com o método científico têm que ter mais cuidado ainda, porque a fala, ela é muito cativante, né? Ela envolve a gente. E no momento de fragilidade, a gente cai mesmo e perde muito, principalmente dinheiro, que foi o que aconteceu comigo também. Bem, eu sou dançarino profissional, né? Então eu tenho uma vida ativa já desde a juventude e eu trabalho com dança. E aí, assim, é muito comum nesse universo, né, da dança profissional, principalmente nos momentos de aprendizado, de movimentos novos, de danças novas, a gente sentir algum incômodo, ou até acontecer alguma lesão. Eu já tive lesão no palco, dançando e tal. Então, a gente compreende, assim, qual que é a dinâmica do corpo da gente em situações de lesões, de dores típicas do exercício, de lesões leves e lesões graves. Eu vivi tudo isso. E aí, em maio de 2019, eu estava montando uma coreografia, e aí eu estava ensinando um passo novo para os dançarinos, era um passo que tinha um movimento de braço bem amplo, e aí, na hora que eu realizei o movimento, eu senti uma fisgada no ombro. E aí eu parei, né, falei, olha, gente, vocês entenderam e tal, continuem fazendo, mas eu vou parar porque eu senti uma dor. E aí, beleza, terminou o ensaio, fui para casa, dirigindo, estava incomodando, mas nada para além do habitual. Só que essa dor, ela começou a me incomodar muito. E além de algum remédio que eu tinha costume de tomar, também era muito comum nessa situação colocar gelo no local, que ajuda na recuperação, né? E aí eu comecei a colocar gelo e, ao invés de melhorar, o gelo fazia eu sentir muito mais dor. Eu não estou falando daquele incômodo típico do início. Quando você coloca o gelo, você sente aquele incômodo, parece que dói mais e depois vai aliviando. No meu caso, doía muito mais. E aí eu comecei a notar uma série de coisas que começaram a acontecer que foram me preocupando. Então, dentre essas coisas, eu comecei a sentir uma dor difusa, uma dor pelo corpo todo, não somente no lugar da lesão. Comecei a ter problemas para dormir, comecei a ter problemas de concentração e memória, e essa intolerância a qualquer coisa fria, ela ficava cada vez maior.
e a dor no meu ombro não melhorava, ela só piorava. E com o avanço, né, dos dias, eu comecei a perder a mobilidade do ombro, porque a dor era tanta que o corpo, naturalmente, ele vai se moldando de forma a proteger aquele lugar da dor. Então, a gente acaba diminuindo a amplitude de movimento, etc. Só que chegou num ponto que tudo que eu fazia doía. E eu não entendendo o que estava acontecendo. Para ajudar a entender como que isso levou ao início de tudo, que é a fibromialgia, é importante eu falar também que eu vim de duas situações que foram extremamente estressantes para mim. Eu vim de um doutorado muito difícil, assim, que eu terminei 4 meses antes, porque se eu não terminasse, não saísse daquilo, eu iria abandonar o doutorado. Então, você já tem vários relatos no seu canal de situações, eu passei por algumas situações, assim, de quase desistência mesmo, e eu amava a minha pesquisa, mas a situação foi tão absurda que me deixou bem traumatizado, tanto que até hoje, meu doutorado eu terminei em 2018, até hoje eu não peguei na minha tese para produzir nada por causa disso. E também, isso foi em 2018. Em fevereiro de 2019, 3 meses antes dessa lesão que eu falei, eu assumi a coordenação do curso onde eu trabalho, que também é extremamente estressante, porque é uma carga burocrática. Eu mantive minha carga horária de aulas, mantive os meus projetos. Então, eu estava assim, eu vim de um processo estressante do doutorado, que se acumulou com um processo inicial de trabalho na coordenação, e aí, essa lesão, na verdade, hoje eu compreendo melhor esse processo, e também compreendo a partir das coisas que eu já pesquisei, que eu conversei com pessoas que têm, com o meu próprio médico que me trata hoje, a fibromialgia, que é o que trouxe todas essas questões, ela é como se fosse um acúmulo de situações, que na maioria das vezes vem a partir de cansaço, de estresse, de traumas, e que acontece algo que vai lá, é como se ligasse o botãozinho da fibromialgia. E, no meu caso, provavelmente foi o acúmulo disso tudo, cansaço físico, e aí veio a lesão, que para um dançarino isso incomoda, e foi me incomodando cada vez mais, e isso desencadeou o que hoje eu sei que é fibromialgia. Mas eu demorei 3 meses para descobrir isso, porque a fibromialgia não é muito conhecida. E tem alguma questão assim genética ou é que às vezes talvez falando só estresse, eu fico pensando, será que todas as pessoas que têm estresse vão ter ou as pessoas é que muitas o meu ponto aqui, talvez, não sei se tu vai saber responder ou não, é que muita gente fala, né? Ah, sei lá, o câncer vem de um trauma, que a gente sabe que isso não é uma verdade, que é uma coisa multifatorial e tudo mais. Aí só porque quando tu falou traumas, pode parecer alguma coisa assim, a pessoa fala, ah, eu tenho esse trauma específico que me deu a doença. Não sei se tem alguma outra explicação ou são causas desconhecidas ou alguma Não coisa. existe muita coisa, Bibi. Não existe, assim. A própria área médica não tem um exame. Não Ah, existe um exame. Assim, existe um protocolo de situações, né? Então, a pessoa tem problemas para dormir, a pessoa tem intolerância ao frio, a pessoa tem problema de concentração, é dor difusa. Então, é um protocolo de algumas perguntas, e quando você entra nesse protocolo e acaba dando ok, para a maioria, pelo menos, você tem um provável quadro de fibromialgia, e aí o tratamento vai dizer se é isso ou não, mas não existe um teste, é uma coisa que tem muita discussão sobre isso, né? Então, e tem muitas pessoas que têm fibromialgia, existem graus de comprometimento, tem pessoas que, exatamente por não conhecer, podem ter problemas, inclusive, de locomoção, podem se aposentar, e tem um estresse psicológico gigantesco, porque, assim, a pessoa sente dor, faz exame, não tem lesão, não tem nada, porque o meu ombro, por exemplo, eu fiz exames várias vezes no ombro e não tinha nada. Eu fiz ressonância, eu fiz raio-x. Então, todos os exames para descobrir alguma lesão estrutural não davam nada. Aí, o que acontece? Eu fui no ortopedista, né? Um colega meu me indicou um ortopedista, que ele ia e tal. Como eu nunca tive sorte com ortopedista, mais um que eu não tive sorte, fui lá, ele fez o atendimento básico, me pediu os exames, levei para ele, ele falou assim, isso aí tem uma lesão,
apesar de não estar apresentando uma coisa muito óbvia aqui, isso aí eu trato com acupuntura. Ele era acupunturista também. Aí eu fui, já tinha feito acupuntura outras 3 vezes, inclusive na terceira vez, né, que foi a anterior a essa, eu parei porque o acupunturista furou uma veia no meu abdômen, ficou roxo e dolorido muito tempo, uma mancha roxa, e eu fiquei muito assustado com isso. Aí ele começou a fazer acupuntura, e assim, veio aquela sensação de tipo, eu não vou ganhar dinheiro só com a consulta, porque era pelo plano de saúde, a acupuntura. Então, fui fazendo e eu via que não adiantava, e o meu ombro cada vez pior, e não melhorava, e ele não falava, isso aí a acupuntura vai resolver, não se preocupe não, você está muito ansioso, etc e tal, até que eu desisti. Aí um amigo meu falou comigo assim, eu acho que você, por causa dessa situação de estresse que você está vivendo, você podia fazer algumas sessões de osteopatia, que eu não sabia direito o que era aquilo. Aí ele falou assim, olha, osteopatia, você vai fazer tipo massagens, que até onde eu sei, é um termo que eles falam que é tipo liberação miofacial. Uhum. É como se houvesse pontos de tensão, tanto no músculo quanto na fáscia, né? Que é a membrana que reveste o músculo. Quando a gente fala que está com músculo, parece que tem uma pedra no músculo, que é conhecido como trigger point, tem uns termos técnicos. Então, essa mobilização muscular é que é essa tal dessa osteopatia. Aí eu fiz a avaliação, 10 sessões, R$ 1.500. E aí, meu dinheiro que estava guardado foi embora, né? Foi o A primeiro dinheiro que foi acupuntura embora. era quanto? A acupuntura era pelo plano, A então não acupuntura cobrou também nada, não. no plano, tá. Entendi. Porque o Ortopedista, ortopedista, ele também aplicava acupuntura. tá. Então, enfim, a sensação que eu tive é que era mais interessante ele ter, o meu caso, pela acupuntura do que resolver por meras consultas. Por isso que eu deixei, né? Eu não senti confiança. Bem, aí eu fui no osteopata, fiz a avaliação, aí chegamos à ideia de 10 sessões e eu comecei a fazer. O que estava previsto era realmente essas manipulações, né? Essa, digamos, massagem, assim. Só que a massagem, eu sentia mais dor, porque isso é um fator ligado à fibromialgia. A fibromialgia dá dor difusa. E aí ele ia fazendo e eu sentia muito incômodo. Lá para a terceira, quarta sessão, ele falou assim, eu também faço o que as pessoas chamam de estalar as articulações, né? Que depois eu fui entender que era meio que a base da quiropraxia. Estalar joelho, quadril e coluna. E eu sempre tive muita angústia com esse negócio de estalar a coluna, que é uma coisa muito comum no meio da dança. A pessoa está cansada e tal, aí vem uma pessoa por trás e te abraça, levanta você e a coluna estala todinha. Aí, estou sentindo até mais leve. Eu olhava para aquilo, eu nunca quis que fizesse, porque eu tinha sempre muito medo com coisas de coluna, obviamente, né? E aí, na situação de sentir muita dor, eu acabei aceitando que ele fizesse algumas coisas. Instalou o ombro, que foi a causa de tudo, né? O ombro direito que estava doendo mais, ele foi com mais cuidado e instalou algumas partes da coluna. Eu fiquei angustiado, mas não senti nada, beleza. Foi passando, quando chegou lá, foi na 7ª ou na 8ª sessão, ele foi instalar meu pescoço. Quando ele instalou meu pescoço, na hora que instalou, eu vi que tinha dado alguma coisa errada. Porque eu tinha comentado com ele que eu já vinha de uma sequência de dores no pescoço, musculares mesmo. Eu tinha usado colar cervical 3 vezes, por causa de questões mesmo minhas, né? E aí instalou o pescoço e eu falei, olha, não, isso não foi legal. Aconteceu alguma coisa errada. Eu falei assim, não, é porque você tá tenso e tal, fique tranquilo, não sei o quê, fique tranquilo. Aí terminou a sessão, eu fui pro carro, aí você esfria, né? Entre aspas, você vai, volta mais a um estado mais normal, aí começou a doer muito. Eu falei, gente, eu vou dirigir para casa rápido, porque eu acho que eu posso não conseguir chegar em casa. Quando eu cheguei em casa, eu fui direto para o remédio mais forte que eu tinha de dor e para o colar cervical. Eu tive que usar colar cervical. Liguei para ele, falei, falei assim, isso pode acontecer e tal, não sei o quê. Aí eu não consegui ir durante uma semana lá, porque eu não conseguia dirigir, eu não queria pagar táxi, alguma coisa para ir lá, porque eu fiquei realmente preocupado com isso e tal. Aí eu fui para as últimas sessões, mesmo assim. Esse homem que fez as sessões em ti, ele é o quê? Médico? Fisioterapeuta.
Ah, tá. Inclusive, Fisioterapeuta, estava fazendo mestrado. tá. Mestrado Fisioterapeuta. trabalhando com isso. Ele era fisioterapeuta. É, porque essa osteopatia aí, ela é uma pseudociência, para quem não sabe. Inclusive, falam que parte, se vocês forem ler, né, sobre o que parte dos teus problemas aí vem de traumas, que se tu resolver o trauma, tu vai resolver o problema. Então, supostamente, sei lá, se tu passou um estresse no doutorado, supostamente, se tu resolver o estresse dentro de ti, teu problema vai embora, né? O que a gente sabe que não necessariamente é uma verdade, porque se a pessoa tem uma doença, ela não vai simplesmente se curar assim. Ah, então o cara era fisioterapeuta e fez o quê? Um curso disso daí. Tipo um curso. Ele era osteopata. Ele era osteopata, muito conhecido aqui na cidade onde eu moro, muito bem indicado, trabalha num lugar de elite, num local X de elite, Uhum. Que não é qualquer pessoa que consegue pagar o espaço para poder ter uma clínica, que não é somente de osteopatia, né? São várias coisas lá. Uhum. E aí a gente acredita pela Claro, indicação. Enfim. claro. Aí eu continuei fazendo. Aí eu fui nas últimas sessões, já tinha melhorado, falei que eu não queria que fizesse isso mais de instalar a E parte é muita corporal. agonia a tua história, muita agonia. Quando chegou, aí nisso também, uma outra coisa que ajuda, aí eu vou falar sobre a fibromialgia, os elementos específicos sobre a fibromialgia. Uma outra coisa que aconteceu é que ele falou assim comigo: olha, encontra um lugar, sei lá, um condomínio de alguém, de um amigo, vai para uma piscina. Entra na piscina e fica lá 1 hora dentro da piscina, andando, não faz exercício, não faz nada disso, fica apenas relaxando na água. E eu, beleza, arrumei o lugar para ir, fui. Era final da tarde, a piscina não estava gelada, estava numa temperatura tranquila. E aí eu fiquei quieto, mas eu comecei a sentir que não tava me fazendo bem. Quando deu 1 hora, que foi o tempo que ele falou, que eu tinha ficado nos últimos minutos realmente parado, né? Quando eu fui sair, eu senti como se tivesse passado um trator no meu corpo. Trator, assim, uma coisa inacreditável, uma dor completa no corpo inteiro. E eu comentei isso com ele. Na última sessão, na 10ª sessão, ele fazendo as manipulações, e eu sentindo muita dor, e cada vez pior, e eu ficando nervoso, e a dor era o dia inteiro, e eu tomava remédio, não melhorava, veio o negócio do pescoço. Aí ele virou para mim e falou assim: olha, eu tenho uma suspeita. A única coisa para mim, de verdade, a única coisa que serviu para mim essa osteopatia foi porque ele, pela suspeita, eu cheguei na fibromialgia. Assim, eu acho que você tem um quadro que se aproxima muito do que é fibromialgia. Procura um reumatologista. No meio disso tudo, parênteses nessa história, eu tinha ido em tudo quanto é médico que você imaginar. Eu achava que eu estava com câncer, que eu estava com aneurisma, eu fiz ultrassom das veias do cérebro, assim, porque ninguém entendia o que estava acontecendo. Porque eu, de uma pessoa totalmente ativa, totalmente tranquilo, não tinha nada. De repente, eu começo a sentir uma dor que ninguém explicava, que os exames não apresentavam nada estrutural. Então, assim, eu comecei a ir em tudo quanto é médico. Tudo quanto é coisa que aparecia, eu tentava ver, né, o que poderia ser. Aí eu fui num reumatologista, assim, na sorte mesmo, no plano de saúde, o primeiro que atendi, eu fui nele. Eu tive sorte de ir num bom reumatologista, que é o que eu tô com ele até hoje. Cheguei lá e ele falou assim: olha, não existe um exame para fibromialgia. A única coisa que sabemos é que, em média, 90% são mulheres e 10% são homens. E não tem uma explicação para isso também. Nós não temos pesquisas que indicam isso. Não tem sei lá, qualquer parâmetro que não seja o protocolo de situações, de um quadro geral que as pessoas, eu vou ler para você, você vai falar o que é sim ou não, e aí, se for fibromialgia, ok. Aí ele começou a ler. Você tem intolerância a frio? Tem. Você está tendo problemas para dormir? Tem. Quando você acorda, parece que você não dormiu, que você está cansado, que você não descansou? Sim. Você tem problema de concentração? Sim. Você tem problema de dor difusa? Sim. Aí eu fui respondendo, ok. Ele não terminou o protocolo. Ele já falou: não precisa terminar, você tem fibromialgia. Aí eu
né? Não sabia nada disso. E aí a gente conversa com um, com o outro, com as pessoas que convivem, as pessoas ficaram sabendo que eu tinha fibromialgia. Aí ele me passou 2 remédios e psicoterapia, porque a gente fica extremamente fragilizado. Porque eu já achava que eu ia ter que aposentar por invalidez, porque eu não conseguia fazer nada. Nada. E comecei a sentir outras dores. O que acontece, Bibi? Para entender, assim, qual que é o grande problema da fibromialgia? Além desses outros quadros típicos, o X da questão é, se você bateu o dedo na quina do móvel, se você sente uma dor X, eu sinto uma dor 10X. Uhum. É algo vinculado ao sistema de dor. Então, acontece algo que desregula o sistema do quanto que você sente dor, e aí tudo que acontece com a gente sente muito mais dor. E quando a gente tem crises, eu já tive algumas do início para cá, você não precisa nem falar muito. Eu tive uma grande crise que eu fiquei 15 dias de licença, que assim, eu fui no médico, ele nem me questionou, já me deu o atestado. Eu fui na universidade, entreguei no departamento médico, quando eu fui para a perícia, eles nem me questionaram, viram lá, não, 15 dias. Eles nem questionaram. Tipo assim, não tiveram qualquer dúvida, simplesmente viram o atestado e me deram os 15 dias. A gente não consegue fazer nada, nada. E aí o grande problema é essa dor difusa. E quando a gente tem uma lesão, é pior ainda. Por exemplo, eu tenho cálculo renal, eu tenho um histórico de cálculo renal. Então, quando eu tenho uma cólica renal, a dor é surreal, muito maior do que eu sentia antes de ter a fibromialgia. E aí, o que acontece? Isso te fragiliza ao extremo, porque além de você se sentir cada vez mais incapaz, você ainda está o tempo inteiro sentindo dor. Você perde a alegria de viver, você deixa de sorrir. Eu fiquei semanas e semanas, de chegar a um ponto, eu falei assim, gente, qual foi a última vez que eu sorri? Que eu me senti bem? Eu não lembrava. Para além desse tratamento, né, que eu tinha que tomar 2 remédios, um para fibromialgia e um para dormir. Porque eu até dormia, apesar de ser muito inconstante, mas eu não chegava no estado de sono profundo. Então, eu acordava como se não tivesse descansado. Então, o remédio me ajudou nesse sentido. Só que aí vai, fiquei sabendo que você tem fibromialgia e tal coisa. Fiquei sabendo e tal coisa. Aí, nisso, eu vou separar no roteiro que eu fiz aqui 2 grandes blocos. Ai, que medo. 2 grandes blocos. Um principal e um com alguns elementos, né? O primeiro bloco são as coisas diferentes, espalhadas, que foram passadas para mim. A primeira foi uma espécie de reiki à distância, em que eu mandava uma mensagem WhatsApp para uma pessoa de não sei onde, que em tal hora eu deveria ir para um lugar silencioso, me deitar, fechar os olhos, imaginar uma cor X, uma sensação Y, um sentimento Z, e lá da onde ele estava tinha uma ligação mundial, uma coisa assim, interplanetária, e que as energias que eram colocadas nos cristais, que ele mandava uma foto, essa pessoa mandou uma foto, tipo de uma maca, uma cama, que tinha uns cristais dispostos assim, parecendo um bonequinho, os bonequinhos de palitinho que a gente faz. E aí ele iria fazer uma vibração com essas pedras e isso ia chegar na gente e ia ajudar a harmonizar nossas energias. Essa foi a primeira coisa, e eu fiz uma vez, achei estranhíssimo e não fiz mais. Mas eu fiz. Lembra quanto pagou? Não, isso foi de graça. Foi de graça, tá. Isso foi de graça. Porque eu não cheguei em outra, não sei se existem outras etapas, mas eu na primeira eu já achei esquisito e, enfim, não bateu, não quis fazer mais não, porque eu achei muito estranho, principalmente depois que eu vi a foto dos cristais, assim, enfim, eu não tinha visto o seu vídeo sobre os cristais, mas mesmo assim eu tinha achado muito estranho. Foi também dito para mim fazer eneagrama. Da personalidade. Esse já tem vídeo no canal. Sim, eu vi o vídeo, enfim, é aquilo mesmo.
E aí, o que me disseram é que como a fibromialgia tem um fator psicológico, de estresse e tal, que talvez eu entender a minha característica dentro do eneagrama, da pessoa, da seta contrária, da seta, sei lá, se vinculava. Você é de 1 a 9, aí você é um número, aí você se liga a outros 2 números. Eu não entendi direito aquilo, não. E isso, você entendendo o seu lado psicológico, você poderia entender melhor a si próprio e isso ajudaria na fibromialgia. E isso eu só escutei, mas também não bateu muito, não quis fazer. E isso pagava. E eu lembro que era caro. E aí eu estava num momento que eu já estava gastando muito dinheiro com outras coisas, que é o segundo bloco que eu vou falar, eu não tinha condições de fazer esse eneagrama. A outra coisa que eu não comentei contigo, me levaram naquilo que era denominado como um centro espírita, apesar de que tem muitos lugares que se denominam centro espírita, mas existem várias linhas, né, dessa perspectiva, espiritualista, kardecista e tal, mas enfim, ele se denominava como centro espírita. Aí eu fui lá, aí tinha uma ficha, eu preenchi essa ficha, em que eu dizia o que estava acontecendo, e aí tinha uma palestra, tinha uma água fluida que eu poderia beber, eu poderia levar também para ter uma fluidificação dessa água, né, que é como se fosse energias na água para eu poder beber depois, essas energias equilibrarem minha alma, meu espírito e tal. A gente entrava numa sala que tinha vários médiums. E aí a gente tinha uma espécie de uma consulta com esse médium, e aí ele falava algumas coisas, eu deitava numa cama de olhos fechados, aí ele encostava a mão em algumas partes do meu corpo e tal, aí ele pegava, tinha um assistente, aí ele pegava uns esparadrapos e colocava em algumas partes do meu corpo. Então colocou assim, um pedaço de esparadrapo no ombro que estava machucado, aí um esparadrapo na região do estômago, porque eu também estava sentindo muita gastrite nessa época. Colocou esparadrapo em algumas partes do corpo. E aí, eu não poderia tirar esses esparadrapos, porque eles faziam parte do meu tratamento espiritual. E esses esparadrapos, eles deveriam cair por si só. Eu não precisava de me preocupar com eles. Talvez, ao tomar banho e passar a bucha no corpo, eles soltassem, mas eu não poderia ter a intenção de tirar esses esparadrapos. Quando o tratamento surtisse efeito, os esparadrapos cairiam, magicamente. Saí dessa sala, fui para uma salinha pequenininha, aí foi feito cromoterapia. Então, colocaram uma luz vermelha, uma luz azul, porque cada uma delas agia numa coisa da minha situação. Aí eu saí dessa sala, era entregue uma receita e eu tinha que comprar os remédios da farmácia que tinha no centro. Era remédio de homeopatia? Pois é, eram 3 remédios. Eu só lembrei de 2. Um era uma pomada, que eu lembro que era feito com sebo de carneiro, eu achei esquisito. Eu lembro porque eu achei esquisitíssimo, era com sebo de carneiro, que eu devia passar nos lugares que eu sentia dor. Tinha uma cápsula de cabelo de milho, que também eu li, eu não entendi bem o porquê, mas tomei quase tudo. E tinha um outro remédio que eu não lembro, mas eu tive que comprar. E eu tinha que voltar para poder continuar o tratamento e tal, mas, Bibi, e sabe aquela coisa assim, eu lembro que tinha um esparadrapo que era no pescoço, num lugar que era visível. E aí eu ia dar aula, eu sentia vergonha, sabe? Tipo assim, gente, o povo deve estar olhando esse esparadrapo no meu pescoço e deve estar pensando assim, o que fulano tá com esse esparadrapo no pescoço? E aí eu explicava meio sem graça, mas ok, deixei, né? Não voltei lá mais. Enfim. Só uma dúvida que eu fiquei. Tu teve que, tipo, tirar a roupa, alguma coisa assim? Não Ele tive. botava o esparadrapo, tipo, puxava assim a blusa e colocava, levantava a blusa e Ele botava. levantava a blusa. No meu caso, foi na boca do estômago, nas costas, teve no braço, teve no pescoço. Então, teve lugares de acesso mais íntimo, no meu caso. Mas se Tu tava outras sozinha pessoas na faziam, sala? Tu tava não, sozinha? eram várias camas, em cada Ah, uma tá. ficava um paciente, né, uma pessoa, e aí os médios iam revezando lá, né? Beleza. Aí vem a última coisa desse primeiro bloco dos diferentes, que é a constelação familiar, que eu não tinha a mínima ideia do que era. Aí eu fui chamado por uma pessoa para ir numa sessão, e aí, a princípio, eu ia ser constelado.
Eu ia chegar lá, falar com a pessoa que ia me receber o que, que era o caso, e aí eu ia ser constelado. Detalhe, eu não sabia que constelação era pago. Só descobri no final. Mas pelo menos eu tive sorte na situação. Cheguei lá na constelação, aí era uma sala, então tinha as cadeiras em forma de círculo, aí tinha o constelador lá na frente, aí ele explicou o que ia acontecer e tal, e começaram as constelações. E aí ele falou que ia ter um curso caríssimo, caríssimo, né? Aí falou que eles atuavam em casos jurídicos no tribunal aqui na minha cidade, e eu achei isso mais estranho ainda, porque, tipo, na vara da família, eles resolviam problemas familiares. Aí começou, foi uma pessoa, contou o caso, aí chamava pessoas. A princípio, para mim, era aleatório, chamou fulano, 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 e vocês vão ser personagens, vocês vão ser atores dessa constelação, e vocês vão dizer o que vocês são, o que vocês estão sentindo, o que vocês estão pensando, para onde vocês querem ir. Aí as pessoas começaram a falar coisas a partir daquela história, da pessoa que estava sendo constelada. E eu pensava assim, gente, será que isso tem alguma coisa ligada com mediunidade? Enfim, eu não entendia o que estava acontecendo ali. Aí teve um caso de uma mulher que aconteceu um problema de traição, que inclusive o marido dela estava lá, aí ela começou a brigar com ele, aí o cara falando para ela calar a boca, e que ali não era lugar para briga, e que era para resolver a coisa, que ela deveria respeitar o marido dela, e não sei o O quê. constelador mandava ela calar a boca? Mandou ela calar a boca, porque ali não era momento de lavar roupa suja, que ali era momento de resolver coisas ligadas à história lá dela e tal. E ela, assim, ela meio que jogou na roda, né, a situação que ela estava passando com o marido dela. Foi uma situação, assim, super constrangedora em todos os sentidos. E aí, Bibi, no meio disso tudo, duas coisas que ficaram muito marcadas para mim. A primeira foi a questão, assim, de uma lógica totalmente machista. Sempre era aquilo que nos vídeos de constelação que você fala, de que, isso aí é porque a sua tataravó fez um aborto, a sua avó fez não sei o quê. Sempre pessoas que não tem como a gente ir lá e perguntar, pessoas bem distantes, e sempre, quase sempre, não vou falar sempre, mas pelo menos lá naquele momento, geralmente o problema era mais a mulher. Teve um caso de abuso sexual que deveria pedir perdão, deveria aceitar o destino, que deveria amar, que aquilo ali, enfim, todas aquelas bizarrices que você conta nos seus vídeos, eu vi lá. Então, quando eu vi o seu vídeo, eu relembrei tudo o que aconteceu lá. Mas o segundo ponto é que eu fui chamado para ser ator. Eu não tinha a mínima ideia do que estava acontecendo direito, estava conhecendo aqui, eu fui chamado para ser ator. Aí eu falei, gente, o que eu vou fazer? O que vier na minha cabeça eu falo. Aí era o caso de uma menina que tinha um problema na família, com 3 irmãos. Aí eu virei um dos irmãos dessa menina, não sei qual dos irmãos. E aí eu fiquei assim, eu quero ficar de costas para ela. Eu fiquei de costas. Aí ele virava, aí o constelador, por que você está de costas? Porque eu estou com vontade. Mas tem que ter algum motivo? Não, eu não estou afim, não quero virar de frente. Aí eu falava o que vinha na minha cabeça. Porque eu não tinha o que falar. Eu falei assim, gente, eu vou falar o que está vindo na minha cabeça. E eu participei daquilo ali sem ter a mínima noção do que eu estava fazendo. A vontade que eu tinha era de sair. E eu fiquei parado de frente para a porta, a vontade que eu tinha era de sair. Para minha sorte, eu não fui constelado. Porque aí eu ia descobrir que eu ia ter que pagar, porque ninguém me falou isso. Show de horrores. Horrível, horrível. Bem, essa é a primeira parte. Aí vem a segunda parte, que é o grande bloco, que foi o que desembocou em eu te conhecer pelos seus vídeos. Uma amiga minha, que eu descobri que também, né, que ela tem fibromialgia, ela fazia tratamento numa clínica de dor. Uhum. E aí ela falou que melhorou muito, que tinha uma pegada, era uma médica, mas que tinha uma pegada mais oriental, uma pessoa já há muitos anos, uma clínica na área nobre daqui da cidade, uma clínica linda, inclusive, primeira linha, né? Salas individuais, aquela música ambiente, toda aquela coisa assim, aquela vibe. Cafezinho, tudo isso, né? Exatamente. Fui, né? Ela atendia pelo meu plano de saúde.
Então, beleza, não vou ter que pagar nada, vou lá. Aí fiz a consulta, ela falou assim, olha, realmente, pelo que você fala aí, é fibromialgia, mas eu vou te pedir para fazer outros exames para ver se realmente não tem nenhuma lesão. Coitado do meu plano de saúde, porque eu fiz, tipo, tudo que eu gastei, que eu paguei de mensalidade, eu gastei muito mais nos exames que eu fiz, porque eu fiz tudo que você imaginar, no corpo quase todo, não tinha lesão nenhuma. Aí ela falou assim, olha, você, pelo que eu tô vendo, tem fibromialgia, a gente vai começar a tratar com a acupuntura, então venha. Beleza. Fui, deitei na cama, aí ela passou um negócio que chama guachar, que é tipo um osso, que ela passa na região onde tem um problema. É como se fosse um osso mais liso, aí passa com muita força no local, É e tipo aí osso onde a de pele... animal? É osso de animal, chama guachar. E aí ela passa, onde fica mais vermelho, é porque ali precisa ter mais atuação. E aí ela passou, aí senti muita dor, obviamente, na região do ombro, porque estava tudo muito complicado por causa da dor principal, então toda a região do ombro estava comprometida, perdi amplitude de movimento, como eu falei. Aí ela foi e colocou ventosas, antes da acupuntura, das agulhas. Só que eu já tinha feito uma sessão de ventosa terapia, tem a questão do Michael Phelps, aquele nadador famoso que fazia uso de ventosa, então, poxa, um atleta olímpico, então, de boa. E aí, ela fazia assim, ela passava o guachar, aí ela falava assim, olha, eu vou dar só umas picadinhas aqui. Aí eu sentia como se fossem uns furinhos. Aí ela colocava as ventosas, colocava as agulhas de acupuntura, eu ficava deitado lá, vinha um assistente dela com uma máquina, como se fosse uma máquina de pequenos eletrochoques, que encostava ou ficava próximo da agulha e ficava, parecendo que estava dando um pequeno curto-circuito, assim, uns barulhinhos de choque. Era como se fosse uma estimulação, ela falava que ajudava a estimular melhor a ação da acupuntura. Passava meia hora, mais ou menos, iam lá, tirava a ventosa, tirava a agulha e eu ia embora para casa. Beleza, fiz algumas sessões, sempre o mesmo protocolo, e eu não melhorava. Eu estava, na verdade, só piorando. Aí ela falou assim, eu acho que a gente precisa ver outras formas de tratar isso. A gente podia fazer um exame termográfico. Tem outros lugares que chama calorimetria, que é como se medisse a energia, o calor do corpo. É tipo uma máquina que filma as ondas termográficas da Parece gente. umas cores numa TV, né? Tipo, as cores É como se fosse uma aura da gente, assim, né? E aí as cores indicam onde tem equilíbrio e não tem equilíbrio. Então, ela falava assim, ó, por exemplo, fibromialgia provavelmente vai aparecer a cabeça muito vermelha e como se você tivesse vestido com um manto vermelho sobre o tronco. Aí fiz o exame, eu tinha que ficar nu numa sala. O assistente que tirava as fotos, né? Ele tirava foto, eu tinha que ficar de frente, de costas, deitado, Eles tiravam fotos tuas nu? Sim, a foto mesmo, ela não aparece a gente. Ela aparece só, é como se fosse o negativo de uma foto, Entendi. né? Então aparece o contorno do corpo da gente e essa energia, essas cores que representavam os calores diferentes que saíam do corpo. Mas era nu, eu tinha que ficar nu, Tá, tu de tava todos os nu jeitos que você numa imaginar. sala e pessoas. Uma sala fechada, eu ficava lá, nu, de várias posições, porque aí eu tinha que virar a cabeça para cá, eu tinha que levantar o braço assim, eu tinha que virar de todos os jeitos, você imaginar, para tirar fotos de vários ângulos para poder fazer a análise e tal. E foi muito caro, eu não lembro, isso eu não lembro o valor, mas foi tipo R$ 300. Não era barato, porque é um exame, assim, revolucionário, um O exame plano não muito... cobre. Não, não. Essa foi a primeira coisa, porque eu já estava entrando naquele sistema de não, eu já vinha de meses sentindo dor, e além da dor que eu vinha sentindo, na verdade, ela ia piorando. Tudo que eu estou falando, eu demorei 3 meses para descobrir a fibromialgia, Uhum. então já estava fragilizado, e aí eu já estava, passou algumas semanas já nesse trabalho lá. Aí fiz. Aí ela mostrou para mim as fotos, né? Lá
o exame, o resultado, olha, tá vendo aqui? Aqui é porque tem tal coisa. Olha, aqui tem tal desequilíbrio. Tá vendo essa cor azul aqui? É porque tem isso, aquilo outro. Então, vendo isso, eu acho importante você tomar um cloreto de magnésio, que aí você vai fazer tal medida na água e aí você vai tomar, beleza, R$ 50, que ela vendia. Comprei. Aí eu tomei uma vez, achei muito estranho aquilo, fui olhar na internet, achei mais estranho ainda, não tomei mais, mas não falei nada com ela, porque eu ficava meio que com vergonha de dizer que eu não estava fazendo o que ela indicava. Continuei, ela falando que pela calorimetria, pela termografia, ela ia saber guiar melhor as agulhas, etc e tal. Aí mudou algumas agulhas de lugar, não melhorou. Aí ela falou, pois é, vai vir um profissional de São Paulo, que é médico, que é especialista no tratamento guiado por ultrassom. E eu, como que é isso? É porque ele vai fazer um exame de ultrassom que você vai fazer todos os movimentos, vai mostrar para ele como que você sente dor. Então, ele vai manipular a sua região do ombro, que é onde tem o maior problema, e aí, a partir das posições onde que você sente mais ou menos dor, ele vai indicar qual que é a melhor forma de fazer o tratamento. Beleza. Paguei também. Aí eu fui fazer. Eu fiquei 1 hora servindo como cobaia para 2 estagiárias de medicina. Porque o que aconteceu? Eu entrei numa sala, tinha lá o aparelho de ultrassom, tinha o médico e foram apresentadas essas 2 estagiárias de medicina. E aí ele falava assim, tá, como que é? É isso, aquilo outro. Tá, então fica de tal jeito. Aí ele colocava o aparelho de ultrassom, aí virava para as estagiárias e falava assim, tá vendo isso aqui? Olha, aqui está passando a cabeça longa do não sei o quê. Aqui está passando o manguito rotador. Aqui está passando a cabeça do húmero. Aqui está... Ia falando as estruturas, os ligamentos, os ossos e tal. Aí, tá, e outro jeito você sente dor? Desse jeito. Aí virava para elas, olha, aqui vocês estão vendo isso? Olha, aqui mudou tal coisa e tal, não sei o quê. E foi 1 hora eu sentindo muita dor. E eu me senti uma peça de anatomia para ajudar na formação dessas estagiárias. Foi o primeiro momento que eu comecei a ficar assim, muito incomodado. Foi ali que começou a acender uma luz vermelha que não estava certo o que estava acontecendo. Aí as dores pioraram muito. Aí ela virou para mim e falou assim, eu acho que você precisa aumentar a dose do seu remédio de fibromialgia. Ela não é reumatologista, ela é de outra especialidade. Falei, olha, tudo bem, você conhece e tal. Disse, não, é um remédio super conhecido, mas vamos passar de 50 miligramas para 75 miligramas? Peraí, tipo, ela te deu uma prescrição, é isso? Ela mudou a minha prescrição de remédio da fibromialgia. Ela passou de 50 miligramas para 75 miligramas. E é um remédio que é utilizado para epilepsia também. Não é um remédio qualquer, é controlado, remédio controlado. E aí, eu pensei assim, provavelmente pode ser isso. Aí, olha a minha burrice. É bom que eu não preciso mais ir no reumatologista. Então, eu já resolvo a questão da receita do remédio com ela. Ela passa a me dar esse remédio. Então, por preguiça também, eu acabei caindo nessa. Aí a dor continuava aumentando. Aí ela falou, pois é, vem um outro profissional daqui uns dias, sempre era no sábado, que era um dia que ninguém trabalhava, então tinha mais chance das pessoas participarem. Vem um outro profissional que ele tem uma técnica chamada ozonioterapia. Ai, não! Que basicamente vai aplicar ozônio nos lugares onde você sente dor. E aí, Bibi, vem uma coisa que foi o segundo ponto, né? O primeiro foi o ultrassom guiado. O segundo, que não aconteceu nesse momento, foi mais para frente, foi o aumento da dose do remédio. O terceiro foi isso. Ela virou para mim e falou assim: olha, esse tratamento, ele não tem, se você pesquisar, não tem muitos artigos científicos falando sobre isso, porque é uma área que a medicina tradicional não gosta de falar sobre isso, porque é uma área que realmente resolve os problemas e que, para a medicina tradicional, não é tão interessante você resolver esses problemas. E aí, tanto é que, assim, eu peço até para você não comentar e tal, porque é uma área que está ainda começando a se consolidar.
E aí, como eu estava no auge da minha dor, e eu estava em depressão mesmo, eu estava em estado depressivo, assim, foi o pior momento Imagino, da eu história toda, imagino. sabe? Aí eu falei, ok, vou fazer, pago, e não foi barato, foi R$ 375, uma coisa assim. Aí eu fui para lá. O que que era o tratamento? Eles colocavam esse ozônio, sei lá como que era esse ozônio, se era gasoso, se era líquido, não sei o que que era, porque eu não olhava, eles sempre estavam nas minhas costas, porque o problema era mais realmente na parte de trás do ombro. E aí, é, ele pegou uma agulha, esse médico, com ozônio, e ele enfiou essa agulha dentro da articulação do meu ombro. Ele foi lá dentro. Não foi superficial. E era uma agulha gigante. Aí eu senti a dor da agulhada. Quando ele aplicou o ozônio, eu gritei de dor, eu urrei de dor, eu gemi, eu fiquei gemendo muito tempo depois, porque era uma dor insuportável. A impressão que eu tinha é que ele tinha colocado um balão lá dentro, que esse balão ia explodir minha articulação. Aí ele viu que aí a médica, né, a dona da clínica, chegou lá, porque escutou meu grito. Tinha outras duas pessoas juntas também, que eu não sei se eram estagiárias também. E aí eu falei, eu não quero que coloque isso dentro do meu ombro mais, porque tá doendo muito. Aí ele falou assim, olha, então nós vamos fazer subcutâneo, na região da parte de cima do ombro, ok? Olha, ok, vamos testar. Ele colocava no subcutâneo. Aí o que aconteceu? A dor foi tão grande que aí meu limiar de dor foi para zero. Qualquer coisa. Se a pessoa espirrasse do meu lado, doía. Aí ele começou a colocar subcutâneo na parte de cima do meu ombro, e aí cada agulhada pequena eu não suportava. Eles não terminaram de fazer o que eles tinham proposto. Eu quase não aguentei dirigir para ir para casa. Eu cheguei em casa destruído, porque foi uma dor. Olha, eu já tive, Bibi, várias cólicas renais. Eu já fiz cirurgias para retirada de cálculo renal. Eu já tive muita coisa de sentir dor. Olha, eu acho que essa dor que eu senti foi pior do que a minha pior cólica renal. Que nervoso. Aí, beleza. Comecei a ficar muito incomodada a partir daí. Aí vem o ponto final nesse meu incômodo com essa situação. Lembra lá no início que eu falei que no tratamento principal, ela pegava o guachar, que era o osso, passava na minha pele, onde ficava vermelho, ela dava as picadinhas, as furadinhas, aí colocava ventosas, eram 9 ou 10 ventosas em vários lugares, e as agulhas. Geralmente, essas ventosas eram colocadas bem atrás, eu não conseguia virar a cabeça e ver as ventosas. Como eu estava sentindo muita dor no local do ombro que eu conseguia ver, que é bem na lateral do ombro, que veio exatamente da ozonoterapia, colocou isso. E as picadinhas foram dadas também nesse lugar onde eu conseguia ver essa ventosa. Aí, beleza, eu ficava deitado, de barriga para baixo. Eu deitava, eu ficava o tempo inteiro com o olho fechado, para acalmar, tinha uma música, New Age, uma coisa assim, né? Enfim. Aí eu tô deitado, aí colocou e tal, aí saiu, ela saiu. Aí uma hora eu abri os olhos assim, e eu tava com a cabeça virada pro êmbolo, né? Para esse negócio da ventosa. Quando eu olhei pro êmbolo, ele tava cheio de sangue. Primeiro eu não entendi, porque tava vermelho, porque aí eu fiquei assim, gente, mas até onde eu sei, não tem vidro vermelho, todos são vidros transparentes. Aí eu olhei direito, eu vi que era sangue. Aí eu lembrei das picadinhas. E aí eu associei, porque toda vez que tirava as ventosas, o assistente, não era ela que tirava, era o assistente. Ele, em alguns lugares, ele pegava papel toalha e passava no lugar onde ficavam algumas ventosas, não todas. E eu achava aquilo estranho, mas era uma coisa assim, eu pensava e, ok, bola para frente. Aí eu não falei nada, eu não falei nada. Na hora que ele chegou para tirar, eu vi ele tirando, aí ele pegou o êmbolo, virou de forma que o sangue não caía, né? Então ele virou de forma que ficasse como igual uma cumbuquinha, né? E aí ele limpou aquele lugar. Eu falei assim, gente,
Então, toda vez que limpava era porque estavam tirando sangue com a ventosa. E em nenhum momento eu fui consultado com isso. Na hora que eu me dei conta que era isso mesmo, eu falei assim, gente, o que é feito com esse sangue meu? Que ela pode, ok, lavar na pia, mas pode me incriminar numa coisa. A gente não sabe do que as pessoas são capazes. Era meu sangue, que tinha acabado de ser retirado. Nesse momento, eu falei, tá tudo errado, tá tudo errado. Agora que tu tava falando do negócio da ventosa terapia, que tu teria medo de ser incriminado, eu teria medo de saber se essa agulha estava esterilizada, porque talvez tirou de ti e colocou em outra pessoa. E se a pessoa tem uma doença, tem uma coisa assim, e aí? A gente acredita que vai usar, porque as agulhas vêm num papelzinho e tal, mas até isso também, até mesmo a ventosa, Bibi, será que ela é bem higienizada? Né? Entende? Teve contato com o sangue de outra pessoa, foi mal higienizada e vem comigo. Enfim, quando aconteceu isso, aí eu dei uma desculpa que eu não iria tal semana, porque eu ia ter tal atividade, era final de semestre letivo e tal. E isso coincidiu também, estava começando a questão da pandemia. Então, acabei usando isso como desculpa. E, coincidentemente, tinha acabado de ver Dark, e você tinha um vídeo sobre Dark. Aí eu assisti, eu estava procurando vídeos, porque eu fiquei muito encafifado com Dark. Falei assim, vou ver, vou procurar vídeos. Aí, na busca, aí aparece um vídeo, o outro apareceu o seu assistir. Aí eu falei, gente, que legal. E eu tenho costume, quando eu gosto de um vídeo, eu procuro saber o que aquele canal tem. Aí, apareceu lá, acupuntura. Aí eu assisti. Aí eu, gente, como assim acupuntura é pseudociência? Aí eu fui assistir dos cristais, aí eu fui assistir do reiki. Aí eu fiquei, Bibi, eu fiquei sábado e domingo, de manhã, de tarde, de noite e de madrugada, eu maratonei todos os vídeos. Tudo que é pseudociência e quântico, eu vi tudo. Eu larguei tudo que eu tinha para fazer e eu fiquei na frente da televisão assistindo tudo. E aí, Bibi, vem uma série de coisas nessa história. Primeiro, eu me senti um idiota completo. Senti vergonha. Eu falo isso, enfim, eu senti. Foi muito triste o que eu vivi, sabe? Foi muito triste o que eu vivi. E eu me senti tão desrespeitado por alguém estar aproveitando da minha dor e tirando meu dinheiro e vendo eu sentindo mais dor. E eu não falei da dose do remédio, da fibromialgia, ela passou de 75 para 100. Isso foi o outro ponto, ela dobrou a minha dose de um remédio que não é qualquer remédio. E aí eu senti uma vergonha. Eu senti tudo. Uma vergonha, porque eu sou um professor, doutor universitário. Eu deveria, a princípio, ficar muito óbvio que estava tudo errado. Eu deveria ter pesquisado essas coisas e não pesquisei. Eu me senti um idiota, eu me senti usado, eu me senti roubado. E aí, assim, eu não consegui, ir lá e falar nada, porque era como se colocasse o dedo na ferida mesmo, sabe? Porque, assim, e isso acabou mais ainda o meu psicológico. Eu fiquei muito mal, muito mal. Isso até hoje me incomoda, porque por mais que eu saiba que a dor desestrutura a gente, que a dor tira a gente do nosso lugar do óbvio, né? Que o óbvio seria o quê? Como eu fiz com várias coisas antes da fibromialgia. Eu queria uma coisa, eu pesquisava. Eu fazia isso. Só que a dor me tirou do lugar de onde eu estava, me colocou num outro lugar de desespero, porque dói 24 horas por dia. Hoje não. Mas naquela época doía 24 horas por dia. Eu acordava de noite sentindo dor. Eu acordava por causa da dor. E era uma dor que aumentava. E eu achava que eu ia aposentar, eu achava que eu ia ficar inválido, porque só piorava. E eu li os relatos das pessoas que iam para a cadeira de rodas.
E eu amo, e eu parei de dançar, eu parei de dar aula prática, eu parei com o que eu mais amo, que é dar aula e dançar. Então, pegou o meu mundo e jogou para o alto. A doença fez isso, só que potencializou algo que era para ser de uma categoria, elevou absurdamente no sentido de tudo, de absurdo, sabe? Aí, quando eu vi os vídeos, assim, eu te agradeci, você não tem noção, Bibi. Você não tem ideia o que é o seu trabalho. Porque, assim, eu não quero ser exagerado, piegas, mas você me salvou de uma situação absurda, sabe? Você me salvou de uma situação absurda porque eu estava perdido. Você foi uma luz de verdade para mim, sabe? E aí, quando eu vi os vídeos, além de abandonar isso, eu prometi para mim mesmo que depois que eu desse conta dessa situação, que eu ia fazer de tudo de uma forma respeitosa, mas eu ia fazer de tudo para que os meus alunos, que eles fizessem o que tem que ser feito, que eu não fiz, que é tudo pesquisar. Eu virei outro professor, eu sou professor de alunos de primeiro ano de faculdade, eu indico o seu canal, porque como é o momento que eles estão se aproximando da ciência, do método científico, de tudo, né, do que é a verdadeira ciência, eu coloquei como meta para a minha vida não somente indicar o seu canal, mas também pedir para eles terem isso para tudo, sabe? Eu não conto essas coisas para eles. Eu falo da importância da ciência pela ciência, ainda mais nesse tempo absurdo que a gente está vivendo de negação da ciência. Então, assim, isso fez com que algo que era apenas da minha prática como pesquisador se transformasse num lema como professor de primeiro ano de curso, de falar com eles, para eles duvidarem de tudo, no sentido de buscar as respostas, as pesquisas, de tudo, que eles não acreditassem cegamente no que eu falo. Não é porque eu, professor, estou falando, não é porque o livro tal é mais vendido, que é uma coisa que não tem que questionar. Inclusive, eu entrego textos para eles que tem coisas que eu critico, eu falo, gente, esse texto aqui tem algo que eu não considero correto, mas eu vou entregar para que vocês tenham essa busca crítica por isso. Então, toda essa situação que eu vivi e que você, com o seu trabalho, mudou a minha vida nesse sentido, se transformou numa perspectiva de evitar que outras pessoas passem minimamente, porque pelo que eu passei, eu não ia querer nem para o meu maior inimigo se eu tivesse. Eu não quero nem minimamente. Eu não quero que ninguém perca um centavo. E eu perdi muito dinheiro. Muito dinheiro. E não foi só com isso, foi com tudo que você imaginar. E aí, Bibi, depois disso, aí foi o caminho contrário, que foi abandonar tudo isso, que foi voltar para o meu reumatologista. Aliás, eu estava fazendo terapia com psicólogo no meio desse processo, eu abandonei. Até hoje eu não voltei ainda por outras questões, mas eu vou fazer isso. Voltei para o meu reumatologista, porque eu tinha parado de ir. Contei por alto para ele o que tinha acontecido. A primeira coisa que ele fez foi baixar para 75 o remédio. E agora, já nos últimos tempos, voltou para 50. Estou participando de um projeto realmente científico, da forma correta, no curso de fisioterapia, da onde eu trabalho, que trata a fibromialgia com exercício físico, que é o que realmente faz diferença. E a meta que eu coloquei com o reumatologista, quinta-feira da semana passada, é que até janeiro eu tiro o remédio de dormir e eu diminuo ao mínimo o remédio, mas a médio prazo eu não usar remédio nenhum mais. Eu realmente fazer do meu corpo o meu remédio a partir do exercício. E aí eu quis trazer esse relato aqui, Bibi, porque não é só pessoas ignorantes no sentido de não ter conhecimento. Não são só pessoas que não têm acesso ao conhecimento científico que caem nisso, não.
pessoas que estão dentro do meio científico, a universidade, também caem, porque o papo é muito convincente e a dor deixa a gente totalmente cego do óbvio. Essas pessoas se aproveitam, né, da vulnerabilidade. Eu super entendo, tipo, a tua história, porque viver com dor é muito difícil. Quando a gente tem um problema, a gente só quer que aquele problema seja curado, né? Eu fui para o Brasil agora para fazer tratamento de saúde. Aqui no Japão foi uma experiência bem ruim para mim. E eu fiquei meses sentindo uma dor que ninguém explicava, ninguém sabia. Obviamente não era da intensidade da tua, mas eu não conseguia trabalhar. Eu ficava pensando assim, será que um dia minha vida vai voltar ao normal? Será que eu vou ter vida? Será que eu vou voltar a ser como era antes? E assim, outro ponto que eu percebi na tua história, que eu acho que tem alguma relação com outros. Não sei se tu já viu aquele documentário da indústria da cura, do Netflix. Sim. Eles comentam um pouco sobre isso, né? Sobre a pessoa acabar abandonando um tratamento sério para ir atrás da pseudociência, gastando dinheiro, não fazendo corretamente o que o teu, no caso, que o teu reumatologista tinha mandado de início. E eu também acho, pela tua história, que se a tua fibromialgia tem relação com o psicológico, todo o sofrimento que tu teve com a pseudociência te afetou mais ainda o teu psicológico. Né? Exatamente. É como se fosse uma bola de neve, sabe? Né? Então, assim, o psicológico age sobre a fibromialgia. Né? Então, quando eu estou estressado, por exemplo, de trabalho, de coisas, então eu tenho oscilações dessa fibromialgia. Né? Então, agora, por exemplo, que não está numa fase muito apertada do trabalho, eu estou mais tranquilo, mas início de semestre, por exemplo, que para coordenador de curso é o caos, eu já sinto mais, já tenho mais problemas de sono. Só que naquela situação que eu vivi, então, eu venho de situações estressantes, que me levam a um diagnóstico como esse, que traz um estresse. Aí, tudo que aconteceu nessas várias pseudociências, eu contei, se eu não me engano, eu passei por 16 ou 17, acho que foram 16 coisas diferentes, né? Então, tudo isso, cada coisa que eu fazia e não dava certo, era um desespero. Cada coisa que eu fazia e não dava certo, era uma angústia. E somado a isso, era dinheiro que eu deixava de comprar livros, era dinheiro que eu tinha que pagar de várias vezes, parcelado. Então, assim, era dinheiro que eu deixava de ter lazer. Eu deixava de ter lazer para poder colocar o dinheiro na pseudociência. Então, tudo contribuía para piorar. E aí, isso me tornava uma presa fácil para qualquer coisa. Só que a coisa, pelo menos para mim, chegou esticou tanto a situação. E paralelo a isso, né, ao susto que eu levei, principalmente com o negócio do sangue na ventosa, e junto com a descoberta do seu canal, foi um estalo. Eu não passei por aquele fase que muita gente tem de você, de ódio. Ah, é um absurdo isso que ela está falando e tal. Eu não tive isso. Eu vi, eu falei, gente, bastou o vídeo da acupuntura. Bastou o vídeo da acupuntura. Então, eu não tive dúvida, porque era tão óbvio, pelo que eu vivi, com as coisas que você conta, né, dos casos anedóticos e tal, com os comprovantes científicos, com as pesquisas e tal, ficou muito óbvio para mim. E, Bibi, eu tô infinitamente melhor hoje, bebendo um remédio, tomando um remédio, metade do que eu bebia, sem fazer qualquer tratamento pseudocientífico e fazendo o que eu devo fazer, que é atividade física. E olha que eu tô só começando. Olha, eu fico muito feliz, assim, porque... e a mesma coisa que eu falo no canal, né? E tu, por ser doutor, tipo, poderia inclusive pegar as referências, se é que não pegou, foi lá verificar, tipo, o que ela tá falando? Peraí, deixa eu verificar aqui, porque tem gente que não consegue fazer isso e simplesmente me odeia por nem poder. Eu deixo lista de referência que é pra pessoa justamente, beleza, não quer acreditar no que eu tô falando? Vai lá e procura por si próprio, né? Então, eu fico muito feliz, porque que tu tenha saído disso. A outra crítica que eu faço muito forte para todo mundo
é o amigo recomendando, né? A gente tem todo mundo tem essa mania. Ah, fulano tem não sei o quê, faz os comentários que nem sabe. Por exemplo, eu tenho escoliose, né? Eu fiz 5 anos de tratamento para coluna com colete ortopédico quando eu era adolescente e tal. As pessoas falam coisas tipo assim: ah, tu tem escoliose porque tu é alta. Não, gente, escoliose não tem a ver com a altura. Tu tem escoliose porque tu sentou com uma postura. Não, gente, escoliose não tem a ver com altura, não tem a ver com isso. Então, a pessoa até inventa coisas que ela nem sabe. E aí, se tu não estuda, se tu não entende o problema, tu passa a acreditar, né? Tu pensa, ah, tá, se é porque eu tô de má postura, então se eu sentar assim, minha escoliose some. Não, ela vai continuar ali, entendeu? Tem duas coisas, assim, que eu acho importante para as pessoas pensarem quando elas quiserem arriscar com esse tipo de coisa, que ficaram muito fortes para mim. São várias coisas, mas duas que eu estou pensando aqui agora é o seguinte: muitas pessoas vão indicar essas coisas para a gente de bom coração, sabe? Então, assim, aquele remédio tal, aquele tratamento, as pessoas não necessariamente vão fazer isso de maldade. Então, muitas indicações, eu sei que as pessoas estavam falando para mim com boa intenção, mas boa intenção não quer dizer que a coisa em si é boa. E o segundo fato que ficou muito forte para mim é o seguinte: adiantou ser uma médica que trabalha há anos, que tem título não sei de quê, que trabalha em tal especialidade que é super difícil, que tem uma clínica em tal coisa que é super recomendada, continua sendo, desculpa o termo, picareta do mesmo jeito. Não é porque é médico que é ético, que é correto. Tem muito médico incrível, como o meu reumatologista, ele é incrível, ele compreendeu muito bem quando eu cheguei para ele, não ficou melindrado, ele compreendeu tudo que aconteceu, me respeitou e estamos no tratamento, mas existe muito médico que utiliza disso para enriquecer, que foi o que acontece, que é o que acontece. É o que aconteceu e que aconteceu comigo. Ela ganhou muito dinheiro nas minhas costas a partir do meu sofrimento. E isso é imperdoável. E essas pessoas, eu fico muito de cara. E outra, essa ozonioterapia, eles aplicam muitas vezes, gente, no ânus de crianças, tá? Porque, segundo eles, isso vai ser um tratamento para autismo. Meu então, Deus. junto com aquele MMS, que muita gente me pergunta que é colocar alvejante no ânus de crianças, ozonioterapia também. Então, assim, gente, uma coisa que parece, vamos colocar um ozôniozinho aqui, não sei o quê. Não, gente, é horrível. A tua sorte que não tentaram te aplicar em outros lugares, enfim, imagina uma criança passando por isso. E os pais Dói acreditam. demais. Os pais acreditam. Ele dói Então, demais. Eu não consigo imaginar isso numa criança, numa região muito mais sensível do que o ombro. É surreal. Foi a pior dor, ou uma das piores dores que eu senti. E na hora assim, depois que aplicou, a sensação que eu tinha é que isso iria dar um problema sério no meu ombro, porque ficou uma sensação, porque aplicou uma coisa lá dentro. Causou uma dor gigantesca, mas que continuou lá dentro. Eu fiquei, gente, como que eu deixei? E eu ainda paguei por isso. Mas na dor, no desespero, a gente não enxerga o óbvio, infelizmente. e pensa como tu é uma pessoa forte, né? Porque tu passou por tudo isso, tu fez o tratamento por meses fazendo um tratamento que não era o certo, teu ombro, coitado, teu ombro sofreu, hein? Guerreiro teu ombro. Agora tu tá fazendo tratamento, tá fazendo exercício, tá te sentindo muito melhor, vai ter as metas de tirar o remédio, fazer tudo que tem que ser feito e vai dar certo, né? Se a ciência permitir, a gente vai conseguir voltar a ter a vida como tinha antes, quem sabe dançar, fazer as coisas, enfim, a gente não sabe, né? O nosso corpo é muito forte. Só quem passa por uma situação de extrema dor ou extrema doença e se recupera sabe como o nosso corpo é forte. Então, se tu quiser deixar uma mensagem final para as pessoas, eu acho que o teu vídeo foi muito importante. Muito obrigado, de verdade. Obrigado pela parte também que me toca. Eu fiquei muito emocionada mesmo. E se tu quiser deixar uma mensagem final para as pessoas. Eu acho que vai ser, de certa forma, reforçar, né, o que eu falei. É desconfiar, gente. É desconfiar.
Porque, assim, o meu problema é que eu confiei cegamente. Desconfiem de tudo, ainda mais se envolve dinheiro, ainda mais se tem uma coisa. Olha, não precisa falar com fulano, com ciclano, não, uma coisa que não é tão conhecida. Os sinais estão lá, escancarados. Se a gente não desconfiar, se a gente não prestar atenção, a gente não vê o óbvio, que foi exatamente o que aconteceu comigo. Então, desconfie, pesquisem, porque as coisas elas não são tão encobertas como parece ser, né? Então, essa coisa mística, essa coisa quântica, essa coisa da energia parece uma coisa muito intangível, uma coisa que a gente não tem muito acesso. Só que o acontecimento em si, o tratamento em si, a gente sabe, a gente vê as coisas acontecendo, a gente precisa estar atento. Então, não sejam bobos igual eu fui, porque as pessoas não estão nem aí para a sua dor, elas estão aí para o seu dinheiro. Então, toma cuidado, porque com saúde a gente não brinca igual, infelizmente, eu acabei brincando da forma mais dolorosa que poderia ser. Bom, muito obrigada. Gente, obrigada por assistir o vídeo. Deixem os comentários, relatos, likes. Se vocês quiserem também vir aqui, contato.fisicafins@gmail.com. Tem muito relato ainda por vir, tem muita coisa chocante. Cada vez que eu recebo e-mail das pessoas, eu fico assim, gente, que horror. Que horror é saber como as pessoas... Para mim, a surpresa não é nem tanto a pessoa acreditar porque ela tá vulnerável. Para mim, é a pessoa que mente, que é o picareta que toma o dinheiro e que vai deitar a cabeça no travesseiro sabendo que o que ele tá falando é uma mentira. Porque se essa mulher acreditasse mesmo, ela não tinha dito para te esconder. Se é a verdade, por que tu vai esconder a verdade? Por que tu não vai sair falando para todo mundo, bota uma propaganda na TV para todo mundo ir lá na tua clínica? Não é escondido que funcionam as coisas. Então, gente, obrigada e fiquem atentos. E até o próximo vídeo. Tchau!